você vai mostrar aí os resultados para o seu cliente e os próximos passos, né? Porque se você não alinhar os próximos passos, o cliente vai alinhar por você e aí pode ficar aquela coisa, o cliente vai para um lado, o fornecedor, no caso, você da empresa vai para o outro e aí se separa e aí acontece o cancelamento de um projeto, de um contrato, devolução de um produto. Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre os relatórios. Entendam que vocês precisam prestar contas para o seu cliente, né? Então tem vários nomes que são chamados no mercado, são conceitos, mas é um lugar onde tem os resultados do cliente, tem alguns alinhamentos, a gente vai ver de forma mais detalhada o que precisa ter nesse tipo de relatório. Tem então alguns conceitos e são todos os mesmos basicamente. RMS, Revisão Mensal de Sucesso. Tem também o que a gente chama de EBR, né? Executive Business Review. O RTS, Revisão Trimestral de Sucesso. Ou QBR, também é bem conhecido. Quarterly Business Review. Vai variar aí o nomezinho, mas vocês entendam que é tudo a mesma coisa. É você prestar contas para o seu cliente, alinhar algumas expectativas e é um momento muito estratégico aí na relação que você vai ter com o seu cliente. Eu devo fazer essas reuniões aí para todos os clientes, não necessariamente a reunião em si, né? Você faz para todos os clientes, mas é ideal que você mostre de alguma forma para o seu cliente o resultado daquilo que você está entregando para ele, porque o cliente ele está lá envolvido no ambiente dele, está envolvido com a administração da empresa dele ou com os negócios dele, ou se é uma pessoa física, ele não está nem aí. Ele usa o seu produto, o seu serviço, nem percebe, mas às vezes tem um grande impacto na vida dele. E aí você precisa ir lá e mostrar para ele, né? Então, a reunião em si não necessariamente é para todos os clientes, mas é ideal que você mostre para o seu cliente o resultado que ele está tendo a partir da utilização do produto ou do serviço que você vendeu para ele. É importante que vire um hábito, mas com que frequência? Tem empresas que fazem trimestral, tem empresas que fazem mensal, então vai depender muito. Vamos supor que eu atendo uma empresa que tem um processo consultivo muito grande, é um CRM, por exemplo, né? CRM é um sistema para fazer a gestão de vendas, né? E aí quando eu vendo o CRM, o que pode acontecer? Uma venda pode demorar mais tempo. E quando uma venda demora mais tempo, talvez eu não tenha as respostas que eu preciso de acordo com a utilização do sistema de um mês para o outro. Talvez eu tenha que fazer trimestral. Então vai depender. Vai fazendo testes e ache o seu melhor. A prestação de contas é o principal objetivo aí desses relatórios e dessa reunião. Aí dentro da prestação de contas tem as definições dos próximos passos também, né? Deixa claro para o cliente para onde ele deve ir. E quando a gente tem clareza no que a gente precisa fazer, a gente é mais assertivo, a gente consegue atingir o resultado que a gente espera muito mais rápido do que se não tivesse esses próximos passos. Esse relatório, né, ele tem por objetivo fazer alinhamento com os clientes e realinhamentos, porque tem coisas que a gente precisa lembrar ele. Falem coisas repetidas para os seus clientes, porque eles esquecem. Na verdade, não só esquecem, como eles não prestam atenção. A gente não presta atenção. Então isso é uma coisa que eu bato bastante, né? Às vezes a gente na operação fica frustrado, né? Mas olha só, eu falo toda vez pro cliente, ou ele nunca se lembra, ele nunca faz o que eu peço. Não adianta. Coisas importantes precisam ser dadas a devida importância. E o que é dar a devida importância é talvez trazer à tona de novo numa reunião, repetir. Então isso faz parte. Não fique frustrado com isso quando você está lá atendendo o cliente, porque a gente não presta atenção em tudo que as pessoas falam. Então faça realinhamentos, né? Retome coisas, repita coisas. E, lógico, é o momento onde você também vai se relacionar com o cliente, né? Então, o relacionamento provoca engajamento. Engajamento gera aí uma relação mais forte nesse momento que vocês vão centrar ali para conversar sobre estratégia, conversar sobre os próximos passos. O cliente vê o resultado que aquilo gerou e aí vai ter mais sucesso aí dentro de uma estratégia. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui do contexto de uma reunião, né? Mas novamente, não necessariamente é uma reunião. Você pode se encontrar com a pessoa ou você pode criar um momento para que ele tenha acesso a essas informações do relatório. De repente, você tem mais clientes, você vai mandar para ele antes da reunião, né, antes de enviar esse relatório. Então, que seja, se você não for fazer uma reunião, você precisa entender o termômetro do cliente, né? O termômetro para reunião. Saber como é que vai ser a sua posição
nessa reunião, né? Porque pode ser uma posição mais defensiva ou ofensiva, né? Pode ser uma posição mais eu vou defender o churn, porque o cliente vai dar churn, vai cancelar, ou eu vou com tudo para fazer uma expansão, fazer uma pós-venda para o meu cliente. Eu vou preparado para negociar, eu vou preparado para negociar com esse perfil. O termômetro vai nos ajudar, né? Então, o termômetro você vai o quê? Olhar para a satisfação do seu cliente, né? Olhar para todos aqueles indicadores de satisfação. Então, a gente tem NPS, CSAT, SES, Customer Emotional Value, enfim, tem uma série de indicadores aí, de métricas, né? Que aí vocês vão conseguir analisar isso. Você precisa olhar para essas informações para entender se o cliente está satisfeito, está insatisfeito, ou ele está aquele em cima do muro, que ninguém sabe como que ele está. O ideal que tu convide para essa reunião aí o pagador de cheque, os principais envolvidos da parte do cliente, os maiores usuários, os clientes estratégicos, os usuários estratégicos, e tu convidar quem paga o cheque é importante, porque quanto mais pessoas envolvidas nesse processo utilizando o seu produto ou seu serviço, mais tentáculos tu consegue ter dentro da empresa. Se alguém é demitido do time, tu não perde o contato, fica um monte de pessoas ainda ali utilizando a tua ferramenta. Agora, se tem só uma pessoa usando e essa pessoa é demitida, tem uma boa chance, né, da empresa cancelar, enfim. Outra questão importante, pensa numa reunião objetiva. Então, lógico, olha para aquelas pessoas que estão na reunião, né? Se é um diretor, tu tem que levar para aquela reunião somente informações que o diretor gostaria de receber. Se ele gosta de entender se a operação, a estratégia está tudo alinhado. Então, ele não vai olhar para questões mais operacionais, o suporte não funcionou. Não, ele vai olhar qual o resultado da tua ferramenta, o impacto dela no planejamento estratégico, por exemplo, da empresa. E é isso que você precisa mostrar, né? Onde que impacta. Então, seja bem objetivo na reunião, de acordo com os perfis de pessoas que estão dentro da reunião, né? 1 hora normalmente é suficiente, não tenta mais de 1 hora, porque as pessoas ficam cansadas, aí elas não vão mais prestar atenção, e aí você vai falar para as paredes. Ninguém quer falar para as paredes, né? Então, pensa em meia hora de uma revisão do trimestre, por exemplo, e meia hora aí para planejar o próximo trimestre. Uma outra questão importante aqui, antes da reunião, né? Tenta resolver todos os problemas, incêndio que vocês tiveram que apagar, né? Então tenta resolver esses incêndios e apagar essas coisas antes da reunião. E lógico, na reunião tu pode listar alguns problemas que tiveram, né? E como foram resolvidos, repassa rapidamente. Porque se acontecer a reunião e tu não resolver esses problemas, ou pelo menos não ditar um caminho para o cliente, ele vai querer discutir a reunião inteira sobre esses incêndios que não foram apagados. Encerramos então a preparação para a reunião. Agora a gente vai para, digamos assim, a segunda parte da preparação para a reunião, que é construir esse documento, que é o documento aí de resultados, né? Normalmente ele vai ter os destaques do trimestre, coloca tópicos lá, aconteceram isso, isso e isso, bem direto assim, 5 ou 6 grandes tópicos para já falar, ou resumos, assim, números legais já de início. Esse trimestre foi o trimestre que a nossa solução mais vendeu, vendemos, sei lá, X% a mais, isso é legal, tá? Porque daí tu já chega com uma coisa boa. Também é importante repassar parte dos objetivos do cliente, né? E das expectativas, porque assim, talvez o objetivo do cliente vai mudar no meio do caminho. Na verdade, boa parte dos objetivos mudam. E se tu não perguntar para o cliente não vai te falar. As expectativas também são as mesmas, né? Então tu tem que entender se o cliente quer chegar até tal lugar, se ele ainda quer chegar nesse lugar. Isso tudo faz parte aí desse documento, né? Bom, terceiro ponto aqui dentro da construção desse documento é contextualizar o cliente dentro do todo. Tudo bem que naquele momento tu está falando do trimestre ou do mês, mas tu tem que trazer as informações anteriores e trazer as informações posteriores, digamos assim, o próximo passo do cliente. Daí tu vai mostrar para ele que ele já estava aqui e ele saiu daqui para cá. Porque afinal de contas, ele comprou a solução, o marketing e vendas prometeu que ele chegaria aqui. Se ele não vê que ele saiu daqui e ele já está aqui, ele não vai ver valor. E aí tem que usar esse momento para mostrar que ele andou. Se tu chegar e botar só o corte do mês ou do trimestre, cliente, teus resultados são aqui esse. Mas os teus resultados são esse comparado com o quê, né? Comparado a quê? Então isso faz toda a diferença, pessoal, tá bom? Contextualizem o cliente.
Lógico, tu vai falar do presente, as ações em andamento e os resultados atingidos também. Isso é muito importante. E eu vejo muitas pessoas não fazendo. O cliente, ele comprou a tua solução. Porém, ele não sabe se ele tá bem ou tá ruim muitas vezes. Tu pode saber, mas ele não sabe. Então tu tem que pegar e comparar ele com alguma coisa. Aquele momento que você está apresentando, as informações daquele corte que você fez do tempo, né? Por exemplo, do mês passado, o que acontece? Deu um número X. Tá, esse X é bom ou é ruim? Esse X é bom. Tá, mas ele é bom comparado ao quê? Usa um benchmark. Ele é comparado à média brasileira de geração de negócio. Você tem um e-commerce, né? E é a conversão do e-commerce de usuários que entram dentro do e-commerce e que esses usuários fazem a compra, né? Segundo o e-commerce Brasil, varia de 0,7% até 2,7%, 2,5%. Então, se o cliente está, por exemplo, com uma conversão aí de 1%, ele está dentro da média, segundo o e-commerce Brasil. Então, tá tudo certo. Então, tá perfeito. Lógico, se o cliente tem histórico, compara com o histórico do cliente, né? Compara com o do mesmo período do ano passado, ou se ele não tem no passado, compara com os últimos 2 ou 3 meses, os resultados. Comparar automaticamente, tu alinha a expectativa com o cliente, porque ele pode ter o resultado muito bom pelo recurso que ele tem, por exemplo, pelo que ele está investindo. Só que se você não disser para ele que é bom e por que é bom, comparado a quê, ele vai tirar as próprias conclusões dele e ele sempre vai achar que o resultado que ele tem deveria ser mais. Terceiro ponto aqui dentro da construção de um relatório. Então, ainda falando sobre a contextualização, a gente falou dessa parte aqui, ó. A gente falou somente dessa parte em verde, né? Que é o presente e passado, digamos. Agora a gente tem que falar do futuro, contextualizar o cliente no futuro. Bom, cliente, a gente tem algumas possibilidades aí do futuro para a meta 2, o upsell e a meta 3, digamos assim, né? E aí, um plano de ação é continuar fazendo o projeto com o atual recurso, que é o que a gente está fazendo e vai continuar. Aí o plano 2 olha só, tu pode estar aqui. Com esse recurso, tu vai estar aqui. Agora, com um recurso adicional do plano de ação 2, tu vai estar aqui, ó. Então, entende? E aí, tu quer trilhar esse caminho aqui com o plano 1 ou o plano 2? E aí, vocês já vão plantando as sementinhas aí na cabeça do cliente para que ele faça a expansão, né? Quarto passo, que deve ter dentro de um RMS, RTS, IBR, QBR. Então, os próximos passos, né? Definir as ações, beleza. Então, o cliente definiu um plano de ação. E agora define as ações do próximo ciclo. Beleza. Então, cliente, tu quer o plano 2. Então, agora a gente vai fazer a implantação, porque a gente vai trazer novas tecnologias aí. E aí, lista para ele as ações, ou diz mais ou menos como é que vai ser o processo para aquilo ficar construindo na cabeça dele, porque ele vai pagar uma certa grana por aquilo, então ele já tem que ver valor, mesmo que ele não consiga apalpar isso, né? Aí vamos para o 5, que é os experimentos. Então, nesse relatório, tu pode mostrar também o que você experimentou ali no meio desses 3 meses, né? Que deu certo, que deu errado, aprendizados, para mostrar que você está trabalhando. Pensem comigo. Se vocês simplesmente têm um resultado que vocês precisam entregar para o cliente de vocês, e vocês pegam, esse é o resultado, cliente. E mesmo que esse resultado tenha sido desenhado uma meta com o cliente e o cliente esteja ok, eu vou gerar 1000 vendas para ti. E aí o cliente, beleza, 1000 vendas está excelente. Se tu simplesmente pegar e mostrar para ele no final do mês que ele atingiu as 1000 vendas, o cliente vai achar que tu está ganhando dinheiro muito fácil. E aí ele vai cancelar, mesmo que você tenha atingido a meta. Precisa mostrar de qualquer forma o como para o cliente. Tem que mostrar o como. Lógico, você vai falar também nesse relatório os gargalos e os riscos, tanto do ponto de vista que você passou, quanto do ponto de vista que o cliente provocou. Porque ele provoca muito dos problemas dentro de um processo. Ele não aprova as coisas na hora, ele não aperta o botão da forma como tem que apertar. Então, isso tudo precisa ser listado. Mas eu não vou falar mal do meu cliente, ou não sei o quê. Pessoal, doa a quem doer. Tem muita gente que me pergunta, mas se eu falar para ele, se eu for sincero com ele, ele vai cancelar comigo. Assim, se ele vai cancelar contigo por isso,
ele vai cancelar contigo igual se tu não falar pra ele. Ele vai te cobrar coisas da responsabilidade dele, só que ele vai colocar nas tuas costas. E aí ele vai cancelar igual. Então é melhor você tentar mudar isso, o comportamento dele, e aí você possivelmente tenha a chance dele não cancelar. Agora, se você não falar pra ele, ele vai fazer errado, e aí ele vai cancelar porque ele não viu o resultado. Só que a partir de uma ação que ele tá fazendo, né? Então isso é bem importante. Aí, a validação e repetição de acordos. Então, tu definiu, falou um monte de coisa com o cliente naquela reunião. Aí tu anota no teu papel, né? Ali alguns pontos, enfim, um resumo da reunião e vai dizer, então a gente combinou isso. Assim, nada burocrático, pessoal. Lembra que é 1 hora. No decorrer da reunião vai anotando alguns pontos importantes aí. Eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo. Só traz todos os pontos importantes finalizando a reunião já. Eu dei exemplos, então, novos acordos que foram fechados, retornos esperados do cliente. Cliente, eu espero, olha, tu me pediu para fazer um upsell, para fazer um orçamento, mas eu espero que tu me mande tal coisa para mim conseguir avançar, ok? Beleza, firmando novos acordos, né? Aí, por último, nesse relatório, então vai ter aí o feedback, a satisfação, né? Então, normalmente eu vejo muitas empresas colocando no final desse relatório aí uma pesquisa de satisfação, alguma coisa para entender o feedback do cliente. E aí, não necessariamente ele precisa fazer na hora ali, mas tu pode explicar a importância e aí pedir para ele, de preferência na hora, mas enfim, você não vai ver ele fazer, não vai ser sigiloso, pode dizer, isso vai para outra pessoa, vai para o meu chefe, que vai fechar o loop, que a gente chama, né? Vai entender os feedbacks e vai dar as respostas e vai fazer as melhorias pertinentes aí de acordo com os feedbacks. Por último, aí é legal ter tipo um glossário, uma coisa mais visual, mais didática para o cliente entender, porque tem produtos e serviços que são mais complexos, tem muita técnica por trás, tem muita palavrinha difícil. Então a comunicação é que ela tem que ser direta. E aí o cliente talvez não entenda. Tenta explicar para ele melhor, desenhar, por exemplo, uma estratégia digital. A gente faz inbound marketing, né? O que é inbound marketing? Então tenta deixar o relatório mais explicadinho. Inbound é isso, assim acontece isso. Os termos que tu falou na reunião também, quiser deixar um dicionáriozinho, um glossário, também é importante, porque daí vai ajudar o cliente a interpretar aí o relatório. Isso eu vejo muito pouco nos relatórios, tá? A gente terminou o relatório, né? Então o relatório é formado por 9 itens. Então pense esses 9 itens aí dentro de um relatório, é isso que precisa contemplar. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau!